Esse mês, então, é um mês em que nós pensamos sobre missões como Igreja Presbiteriana do Brasil, de um modo geral. É um mês em que nós comemoramos o aniversário, né, da Igreja Presbiteriana, que foi a data chegou o missionário Ashbel Green Simonton no nosso país, no dia 12 de agosto de 1859. Então, por isso, essa data em que, no mês de agosto, a Igreja Presbiteriana sempre celebra o seu papel, um mês de conscientização sobre a nossa responsabilidade, a nossa vocação em realizar o trabalho missionário. Todo cristão deve ser um missionário, né? Quando nós pensamos sobre missões, às vezes nós podemos achar que missionário é apenas aquele que está lá no campo, distante, em alguma nação, onde ainda o evangelho não foi pregado. Ele também é um missionário, sem dúvida alguma. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse que ele queria pregar o evangelho onde ainda o evangelho não era um testemunho entre os povos, entre as nações. Mas todo cristão, ele é um missionário. Gosto muito da frase de Charles Spurgeon, que disse, né, que se você não é um missionário, se o cristão não é um missionário, então ele é uma fraude, né? Todos nós fomos chamados para a obra missionária. E eu quero deixar, então, como reflexão da palavra de Deus aos irmãos, quero deixar esse texto que está em Atos, capítulo 1. Convido você aí a abrir a sua Bíblia nesse texto, para nós fazermos uma breve, então, reflexão sobre o nosso papel missionário, o trabalho que nós devemos fazer como igreja do Senhor. Atos, capítulo 1, do verso de número 6 ao verso de número 11, diz assim a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Eu quero destacar aqui, para nossa reflexão sobre o nosso papel como igreja, o nosso papel missionário, o verso de número 8 que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto nos fala do momento em que Jesus, após ressuscitar dos mortos, ele se encontra com os seus discípulos. O Senhor Jesus, à vista de todos eles, é elevado às alturas. Aqui nós temos a ascensão de Jesus e a sua coroação, e a promessa que ele faz à sua igreja, aos seus discípulos, que ele derramaria sobre nós o seu poder. Ele derramaria sobre nós o Espírito Santo. Quando nós pensamos sobre a obra missionária, nós temos que entender, em primeiro lugar, que a obra missionária é a vocação da igreja.
A igreja não existe para si mesma. A igreja existe para ser a testemunha do Senhor Jesus. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Veja que Jesus diz que testemunhar dele significa, em primeiro lugar, você ter um relacionamento pessoal com o próprio Senhor Jesus. Sereis minhas testemunhas. Testemunhar de Cristo Jesus entre os homens, antes de tudo, é nós termos um relacionamento com o Senhor. Porque a gente não pode oferecer para as pessoas aquilo que nós não temos. Devemos testemunhar do Senhor Jesus com palavras, mas a nossa vida precisa ser um testemunho do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos a carta escrita pelo sangue do Senhor. Nós somos a carta, nós somos o evangelho. Billy Graham mesmo, ele usa essa figura e ele diz que todo cristão é uma Bíblia ambulante. A sua vida precisa ser esse testemunho de Cristo Jesus para os homens. E, portanto, é necessário nós termos essa comunhão íntima com o Senhor Jesus. Gosto muito da ideia também de que o cristão, ele não tem luz própria. Nós somos como a lua, um satélite. Nós refletimos a luz do sol. Portanto, quanto mais próximo a lua estiver do sol, mais radiante será a sua luz. Assim também a vida do cristão. Quanto mais comunhão a gente tiver com o Senhor Jesus, mais a luz dele, a luz da sua graça, a luz do seu poder será refletido na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Então, em primeiro lugar, ser uma igreja missionária é ser uma igreja que tem esse relacionamento íntimo, pessoal, que busca o Senhor Jesus na sua comunhão com ele e entende que sem ele, que sem Cristo, nada nós somos e nada podemos fazer. Se você quer ser uma testemunha viva de Jesus, então tenha comunhão com ele. Busque essa intimidade com o Senhor na sua vida a cada dia. Em segundo lugar, o Senhor Jesus fala dos recursos que nós temos como igreja. Além de mostrar que nós somos testemunhas dele, e essa palavra testemunho é a palavra para martírio, né? Você estar disposto a sacrificar a sua vida por aquilo que você testemunha, você está disposto a dar a sua própria vida pelo evangelho. Jesus também nos fala do poder que vem sobre nós, dos recursos que a igreja tem para cumprir a sua missão como testemunha de Jesus entre os povos, entre as nações. E, portanto, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que nós precisamos para ser testemunhas de Cristo é do seu poder. E ele providenciou o seu poder quando ele foi assunto aos céus. Na sua ascensão, o Senhor Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre aqueles que creem. O Espírito Santo é o poder para nós testemunharmos de Cristo entre os povos. Então, neste mês, nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre o trabalho missionário da igreja, o trabalho que nós fomos chamados para realizar. Então, nós queremos
desafiar você a se envolver cada vez mais nesta obra missionária e que você possa refletir sobre o seu papel, sobre a sua missão como igreja. Você é um missionário de Cristo. Onde quer que você esteja, Jesus fala que nós devemos ser missionários na Judéia, Samaria e até aos confins da terra, né? Até os confins da terra. Então, há alguns que falam, né, que há uma ação progressiva da igreja, mas eu penso que Lucas aqui está falando que a igreja deve fazer missões tanto no lugar onde ela está, que é Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra, né? Então a igreja, ela deve fazer missões onde ela está. Você deve ser um missionário aí na sua rua, você deve ser um missionário na sua família, e nós devemos apoiar a obra missionária. Bom, irmãos, tem uma boa notícia. O Vinícius, graças a Deus, acho que é porque está lá na África do Sul, né? A internet um tanto difícil, mas ele conseguiu aí restabelecer lá a conexão. Eu vou colocar ele aí para ele já se apresentar e para ele já dar uma palavra aos irmãos que ele tinha preparado. Ok? Tudo certo então agora, né, Vinícius? Oh, tomara que sim. Deus queira que nós consigamos fazer um bom trabalho agora. Então, Vinícius, como eu já tinha falado sobre você, eu estava dando aqui uma palavra para a igreja, aquela coisa, né? O pastor tem que ter sempre uma bala na agulha, né? Sempre, 100% do tempo. Então, já estava falando do tema. Os imprevistos, infelizmente, acontecem. Então, já estava falando um pouquinho aqui sobre esse nosso papel como testemunhas de Cristo, o nosso relacionamento com Ele e o poder que Ele nos deu para fazer a obra missionária, que é o seu próprio Espírito, né? O Espírito Santo que nos capacita para sermos suas testemunhas, onde quer que nós estivermos. Está falando que todo cristão é um missionário. Aquela em frase. Ou você é um missionário, ou você é uma fraude, né? Um impostor, sim. Exatamente. Então, quero deixar você à vontade agora para dar a palavra para a igreja, então, para falar para a igreja um pouco sobre o trabalho que vocês fazem e trazer essa palavra que você tinha preparado, então, para os irmãos. Fica à vontade. Ok. Tá, quanto tempo eu tenho? Meia hora aí, tranquilo. Meia hora. Ok, eu consigo. Ok, obrigado. Primeiramente, saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, pela fiel companhia que a igreja de Carabeí tem tido conosco nos desafios aqui da África do Sul e também de Moçambique, onde juntos nós desenvolvemos nosso ministério no contexto binacional. Estava falando no áudio anterior, eu não sei se todos os irmãos conseguiram me ouvir. Nós trabalhamos com treinamento de liderança e também com discipulado bíblico, tanto na África do Sul como em Moçambique. Nós residimos na África do Sul, na cidade do Cabo, e nós temos um trabalho em paralelo na região norte de Moçambicana, nas províncias da Zambésia, Cabo Delgado, Niassa, Nampula, e Deus tem dado o privilégio de servir esses irmãos. Infelizmente, por conta do Covid-19, nós somos impedidos de entrar em Moçambique para que não haja maiores contágios ou ameaças ao país. Então, nosso trabalho aqui na África do Sul foi bastante afetado pela pandemia. Hoje, aproximadamente 500 mil de pessoas já têm ou já teve o coronavírus aqui na África do Sul. Isso corresponde a aproximadamente 52% de todos os casos do continente africano. Então, outros países têm taxas altas, mas ninguém se compara aos casos daqui da África do Sul. Houve, sim, um lockdown 5 pesado, onde podíamos ir apenas ao mercado, farmácia e posto combustível, e qualquer outro serviço que não fosse estes estava completamente suspenso. Mesmo sendo de grande importância, estava suspenso também. Houve uma parceria, uma cooperação da população para que os números não fossem tão altos, porém, no período do lockdown, os números estavam bastante contidos. Depois que passou o lockdown e baixou para o 4 e para o 3, imediatamente os números começaram a aumentar.
e o governo não sabe o que fazer. Se retroage para poder voltar para o 4 ou 5 e ter maior controle da doença, por causa dos hospitais e UTIs, principalmente, ou se mantém como está, até mesmo flexibilizar para o estágio 2, para que comece a vir turistas para a África do Sul, já que a base da economia depende do turismo também. Eu penso que, mesmo abrindo as fronteiras aéreas, que é o caso, né, não haverá adesão de turistas vindo para o país. Então, nós estamos começando a sentir os impactos na economia de forma bastante considerável por fruto do Covid-19 aqui na África do Sul. Então, esteja orando pela África do Sul, é o país que tem maior representatividade política, cultural, econômica aqui no continente africano. Isso certamente trará impactos para outros países também. Então, é uma das realidades que nós estamos vivendo hoje. E falar em crise, falar em pandemia, falar em momento nosso momento histórico que nós estamos vivendo. Houve outros desafios grandes que o povo de Deus deu na história. No caso que nós estamos vivendo é questão sanitária e saúde, mas teve outros contextos tão desafiantes quanto já foram vivenciados. E um que nos traz muito lições para a nossa vida é a respeito do profeta Isaías. Então, convido os irmãos a abrirem seus textos, Isaías capítulo 6, os versículos. E, de acordo com que eu vou expondo o texto, eu vou lendo as passagens. Então, o que estava acontecendo no período 6, versículo 1, ele diz o seguinte: do ano da morte do rei Uzias. Quem lê o texto e conhecer o seu contexto, certamente não vai entender o que ele quis transmitir com essa frase. O rei Uzias foi um rei importante para Israel. Ele teve um reinado de 52 anos, um reinado bastante sólido e frutífero, em que o povo de Deus teve assim, um momento de paz entre durante o seu governo. Porém, depois de 52 anos, é óbvio, cansado e já cansado da própria vida, então o país estava enfrentando um momento bastante caótico para o seu tempo. O que estava acontecendo em Judá, que pertence ao rei, e por Benjamim? O que estava acontecendo com esta região de Israel, né, que pertencia ao norte? O que estava acontecendo nesse período? Primeira coisa, era uma crise política interna. A partir do rei, eles reis sanguinários, por rei Acaz e pelo rei Manassés. Então, dois homens terríveis que não temiam ao Senhor, como os relatos bíblicos dizem que fizeram mal o que eram aos olhos do Senhor. De igual modo que ter reis maus, politicamente externo, Israel ele estava sofrendo ameaça tanto de Rezim, que era o rei da Síria, como também de Peca, que era rei de Israel, a tribo do norte. E o país não ser invadido e ser tomado como escravo, ele passou a fazer acordos com a Síria e passou a pagar vários tributos e altas taxas para ter sua proteção geográfica, política preservada. Com o passar do tempo, a Síria, em vez de manter a sua proteção, passar também, sendo 3 reis o ameaçando constantemente. Tanto Síria, com o rei Rezim, tanto Israel com o rei Peca e também a Síria. Então, Israel passa a buscar ajuda com o Egito. Então, são 4 países que ele está intermeando diálogos constantemente para não ser ameaçado.
Então, tem que pagar tributos também para o Egito. O país sofre uma terrível crise econômica. Alimentar simplesmente as proteções estrangeiras. Além da questão política interna, por ter tido dois reis terríveis, a Carne buscado apoio internacional para se proteger de invasões e ataques e ser tomado como escravos e ter perdido todo o tesouro por a manutenção dessa proteção. Além disso, Israel também estava afundada no terrível. Havia uma corrupção constante por parte do povo, ao ponto que eles perderam os absolutos daquilo que o povo fazia, que era completamente deturpado, a alterar as verdades de Deus. O profeta Isaías diz no capítulo 5, versículo 20, que o povo chamava luz de treva e chamava treva de luz, chamava doce de amargo e amargo de doce. Era uma figura de linguagem para mostrar como que o povo estava trocando os absolutos que tinha para com Deus e agora estava completamente relativo. Além também da crise espiritual, e que o povo já não as recebia mais. Nesse momento de crise, de política interna, política externa, política, crise econômica, crise moral, crise espiritual, o país estava sem rei, com trono vazio. O profeta foi buscar a Deus. Era o único recurso que ele tinha. Ele não tinha a quem se voltar, a não ser o Senhor. Então ele vai ao templo, e nós vamos para o texto agora, Isaías 6, versículo 1, e diz assim: no ano da sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Assim diz o versículo 1. Nesse momento que ele foi buscar refúgio e buscar resposta em Deus, ele tem um encontro com o próprio Deus. Esta foi a primeira coisa que aconteceu. E Deus estava no trono. Faltava-se rei no trono de Israel, porém o reino eterno celeste tem um rei que nunca deixa de governar. Nós temos um rei eterno, um rei onipresente, um rei que governa majestosamente. Salmo 95 diz que o Senhor reina. E é verdade. O Senhor está com seu cetro santo na mão e tem controle de todas as coisas sob as suas mãos. Todas as coisas estão sob os estratos dos seus pés. O Senhor governa a mente sobre todo o tempo. O reino dos homens pode falhar, pode faltar até mesmo a presença e a figura do rei. Mas o reino celeste sempre tem um rei soberano que gere tanto o reino celeste como o reino humano, o reino da terra. Interessante nesse momento que ele vai e ver o Senhor, ele contempla também que não só Deus está sozinho, mas como Deus tinha também a presença de outros seres espirituais, a partir do versículo 2. Serafins estavam por cima dele, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E esses serafins cobriam seus rostos com as asas, porque eles tinham reverência e temor à pessoa de Deus. Quantos crentes hoje, de modo bastante irresponsável, não têm o mínimo temor para com o Senhor? Age como se Deus fosse qualquer um e tem uma reverência última de prostrar-se à presença de Deus. E quando Isaías vivencia por parte dos seres espirituais, por parte dos serafins, ele não viu que havia somente uma declaração de santo, santo, santo é o Senhor, cheia da sua glória.
Ele viu que esses serafins, além de ter reverência, ainda glorificavam o nome do Senhor e o exaltava, como lhe é devido. Como se espera que os súditos do Senhor, que os súditos do verdadeiro rei se curvem em sua presença e o glorifiquem, o adorem, o louve em espírito e em verdade. E assim estava fazendo os serafins. Nós devemos fazer isso constantemente em nossa vida. E precisamos voltar a Deus a tempo e fora de tempo. Num momento de crise, num momento completamente deturpado, que estava vivendo o abandonado. Embora não tendo um rei humano, havia a presença do rei celeste que estava os governando, os protegendo e os mantendo. E isso deve trazer muito alegria à nossa vida. Saiba, pandemia não limita a Deus. Crise econômica não limita a Deus. Qualquer tipo de anormalidade dos nossos tempos não deixa Deus menor. E nem é ameaça para ele também. Deus está soberanamente regendo todas as coisas e sob perfeito e devido controle. Então, esta é a primeira lição que nós devemos tirar. No momento de desafio em nossa vida, no momento que as coisas estão indo do padrão daquilo que nós gostaríamos que estivesse, nós devemos voltar-se para o alto, devemos voltar para o rei. E nós devemos ver que existe um Senhor assentado no trono. Esta é a primeira lição. Que, assim, experimenta está no versículo 5. Então disse eu: estou perdido. Nós só temos um encontro pessoal conosco quando nós temos um encontro com Deus. Moderna, em que diz que nós devemos voltar para o nosso eu interior. Isso não é nem um pouco harmônico com as Escrituras. As Escrituras falam que para nós não voltarmos para o nosso eu interior. A Bíblia fala para nós voltarmos para Deus. Ele é a razão. Ele é o ponto que todas as coisas convergem e de ponto da qual todas as coisas têm seu devido. Martinho Lutero e Calvino, principalmente Calvino escrevendo na sua Instituta, do livro número 1, fala que o homem só pode conhecer a si mesmo quando este conhece a Deus. Isaías, vendo a glória, a majestade de Deus sendo adorado, exaltado, contemplado, louvado em todo o tempo pelos serafins, em que as suas vestes cobria todo o limiar, em que ele estava completamente prostrado em estar vendo a glória do Senhor. Quando ele vê isso, ele vê majestade, olhando para cima. Mas quando ele olha para dentro, ele não vê mais majestade. Pelo contrário, ele vê pecado. Ele vê dor, lamento, angústia, tristeza profunda. Ai de mim! Esta é a resposta, esta é a expressão que o apóstolo, que o profeta tem ver o Senhor. E é uma exclamação que vocês podem ver também esse ponto no meio do texto. Abativo o que ele sente ao ter essa resposta para com Deus. E nós precisamos ter essa consciência que nós somos, porque eu sou o homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. No capítulo 5, se vocês tiverem tempo, vocês irão observar que existe uma série de pecados que Isaías descreve do povo. No versículo 8, ele fala que o povo era ganancioso. No versículo 11, injusto. No versículo 20, fala que o povo era moral, soberbo, orgulhoso. No 2, eram farristas. Isto era Isaías fazendo a leitura do
seu próprio povo. Mas no versículo 6, ele não faz a leitura do povo, ele faz a leitura dele mesmo. Eu sou pecador e meus impuros. Há uma lista enorme de pecados do povo no versículo do capítulo 5. E ele acrescenta outros. Além de errões, injustos, soberbos, corrompidos, farristas, são também pornográficos em suas palavras. É isso que o professor. Nós estamos completamente distantes de Deus em nossa vida e em nossa prática. Mas o que o Senhor está descrevendo agora diz respeito ao que está acontecendo com Israel 100 anos antes do nascimento de Jesus. Acontecendo no Antigo Testamento. Porém, se nós observarmos o nosso tempo, seja no Brasil, na África do Sul, nós veremos pecados muito semelhantes que entre os nossos povos, principalmente onde eu atuo também e onde os irmãos estão atualmente no Brasil. O Brasil é um país que tem a sua sexualidade completamente desenfreada. Alto índice de drogas e apreensões, tanto nas rodovias, nos aeroportos. A polícia diariamente tem altos registros de contrabandos, de narcotráficos. O país é campeão em consumo de álcool. O Brasil está numa lama de imoralidade. Qualquer canal que se acessa, seja canal de TV ou canal de YouTube, se não tiver cuidado, vai ter acesso a alguma coisa que não edifica. O país é campeão latino-americano em aborto. Eu fico chateado aqui na África do Sul quando alguém fala assim: você é da onde? Eu respondo que sou do Brasil. Imediatamente, as associações que fazem do Brasil é futebol, carnaval, samba. E nós sabemos o quanto de pecaminosidade há por trás dessas práticas. Sem contar da corrupção na política. Sem falar que o Brasil tem a maior parada gay do mundo. Sem falar de tantos outros casos. Até 2017 era o maior número de assassinatos no mundo. Então devemos entender que nosso país não está tão diferente do que estava vivendo Judá. E nós devemos olhar para nós e vermos a nossa pecaminosidade e devemos observar que a pecaminosidade também é ao nosso redor. E só conseguimos ter essa real impressão e ter a curada leitura do nosso tempo, não somente olhando para nós, mas olhando para o Senhor. É o Senhor que é o verdadeiro espelho que vai refletir, por meio de sua santidade, que nós somos pecadores. A beleza, a majestade, a glória, a magnificência na pessoa do Senhor. E quando nós voltamos os olhos para nós mesmos, não há nada disso. A nossa estrutura é diferente. Nós não temos esse fulgor todo. Nós devemos olhar, e santidade em Deus não é fruto do nosso esforço, é o Espírito Santo que põe em nosso coração. Elias observou que ele era pecador e habitava no meio de um povo completamente corrompido. Diz então o versículo: vou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma brasa, tocou a minha boca e disse, e eu disse, eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade, perdão, o anjo disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Esse texto é bonito. Ele tem uma bela de como ele descreve. Foi o anjo que foi até Isaías, pegou a pinça, a brasa e colocou em sua boca e o purificou
de seus pecados, Cristo, ele veio ao nosso mundo. Ele teve um encontro conosco, teve a iniciativa de vir ao pecador. Ele teve a iniciativa de conversar com a mulher samaritana, assim como ele teve a iniciativa de conversar com o Zaqueu, assim como ele teve a de conversar com o Bartimeu, a fim de que ele teve a iniciativa de relacionar com o perdido e com o caído, ele teve a iniciativa de vir à nossa miséria, à nossa corrupção. Ele teve a iniciativa de vir às nossas transgressões, porque naturalmente, pelos nossos próprios esforços, nós não iríamos até ele, porque o nosso coração foge de Deus desde Adão no Éden. Foi o Senhor que veio nos resgatar. Ele tocou a nossa vida. Ele morreu na cruz. O seu sangue foi vertido e nos limpou completamente de todas as nossas iniquidades e nos perdoando. Outrora éramos inimigos de Deus e agora somos chamados de filhos. Deus teve iniciativa por meio do seu Santo Espírito, pelo sangue de Jesus e por sua eterna graça nos redimir dos pecados. Isso é evangelho. Isso deve aquecer o coração de crentes. É isso que nos segura, é isso que nos mantém, é isso que nos conclama a desenvolver nosso ministério aqui na África do Sul. Existem outros desafios, mas a incumbência de estar sobre a mensagem eterna de salvação, isso nos garante e nos dá força e nos dá motivação para continuar nosso ministério transcultural, da qual a igreja está junto conosco aqui. Entendemos que o evangelho é quem nos coloque adiante, é nossa força motriz para o desenvolvimento do nosso ministério. Então, olhamos para cima, vemos Deus com sua majestade. Ao olhar para dentro, nós vemos nossa pecaminosidade, nossas rebeldias, nossas transgressões, nossas iniquidades. Por graça de Deus, ele enviou seu Filho para nos perdoar e morrer na cruz. E perdoar de todos os nossos pecados. E ele morreu, ressuscitou e ele está vivo. Aleluia. Agora, caminhando para o final, no versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós falamos em contexto transcultural, falamos em missões, falamos em plantações de igrejas, geralmente se pensa naquilo que é feito do lado externo ou para quem se prega o evangelho. Em questão de cultura, de contextualização, aprendizagem de língua e questão de relacionamento com as primeiras pessoas para poder pregar o evangelho e coisas afins. É o que mais se pensa do missionário quando se fala em questão de missionário, questões do contexto missionário. Porém, a nossa relação primeira não é para com a quem nós iremos pregar. A nossa relação primeira é a respeito de quem nós pregamos. A nossa relação com missionários, primeiramente, é para com Deus. Primeiro, volte-se para Deus. Conhecemos sua pessoa, majestade, glória, estudamos, a respeito do Senhor, e só então, quando isso está muito maduro e construto e edificado no nosso coração, aí sim, nós voltamos para o campo. Quando Isaías, ele teve encontro com o Senhor, e este também teve encontro consigo mesmo, Deus o transformou primeiramente para depois usá-lo. Quando Deus faz essa transformação, agora tem a conclamação: a quem de ir por nós? Disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E se vocês observarem o capítulo 6, vão dizer que o povo vão ver e não vão entender, vão ver e não vão enxergar o que está na frente, mas não vão ver, vão ouvir, mas não vão entender, e vai ter um ministério infrutífero.
Assim foi o ministério de Isaías. Não por 2, 3, 5, 10 anos, mas por 60 anos. Ele teve um ministério de pregar e não ser ouvido. Mas o compromisso não estava primeiramente para com o povo que estava pregando, mas sim com Deus, que é santo, santo, santo. Aplicando para nós. Quando nós entendemos que temos um Deus que é santo, 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 que nós somos pecadores, habitamos no meio de um povo corrompido, que Cristo veio ao mundo, teve um encontro conosco, morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, e Ele agora nos incumbe de ir por Ele e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O interessante é que esse mesmo texto nos alimenta e nos dá a direção daquilo que devemos fazer. Algumas pessoas podem dizer, mas eu não tenho formação teológica, não fiz seminário, não passei por um instituto bíblico, eu não tenho nada para poder contribuir com outra pessoa a respeito da pregação do evangelho. E a Bíblia não nos ensina isso. Jesus Cristo, quando ele estava desenvolvendo o ministério público dele, no capítulo 5 de João, versículo 30, diz assim, não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. O apóstolo Paulo, de igual modo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele tinha sobre seus ombros a responsabilidade e o compromisso de levar as boas novas de salvação para aqueles que não conheciam a Cristo Jesus. Lucas, escrevendo a respeito de Paulo, em Atos, capítulo 20, quando esse estava despedindo da igreja de Éfeso e dos seus presbíteros, diz assim, uma palavra de Paulo, que na minha opinião é um dos textos mais bonitos do Novo Testamento, um texto pastoral. E Paulo dizia assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da glória de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Que eu complete a minha carreira e o meu ministério. Qual é a sua carreira? Professor? Médico? Enfermeiro? Advogado? Profissional liberal? Qual é a tua profissão? A sua resposta pode ser qualquer uma, dentro de uma gama de profissões existentes no Brasil. Mas acima de todas elas, você foi chamado para pregar o evangelho. Você é missionário do Senhor em Carambeí e na sua região. Eu sou missionário do Senhor hoje na África do Sul, em Moçambique, assim como já servi no Brasil. Posso retornar para servir no Brasil ainda. Ou Deus nos mandar para outro país. Independente do contexto geográfico, o meu compromisso primeiro é para com o Senhor. Eu conheço o pastor Tiago. O compromisso dele primeiro, dele e da Lúcia, é para com o Senhor. O compromisso dos irmãos, primeiramente, deve ser para com o Senhor. Reconhecer a pecaminosidade de vocês. Pedir perdão por isso. Estar completamente envolvido na pregação do Evangelho, para que outras pessoas conheçam que o nosso Deus é santo, que nosso Deus é presente. Assim como ele encheu a presença do templo, que o nosso Deus está no trono. Embora o rei tivesse morrido e o trono tivesse vazio, Deus está na nossa vida. Deus está superior a qualquer contexto negativo que pode haver em nosso país. Aborto, sexualidade, pandemia, crise econômica, crise política, desacordo entre os governadores e prefeitos, prefeitos e governadores, governadores e o presidente, entre o poder executivo e o legislativo, o judiciário e o presidente, independente das coisas que aconteçam no Brasil.
que nos chateiam. Deus está governando sobre todas as coisas. E sobre o seu governo, nós fomos incumbidos, nós fomos ordenados a pregar o evangelho, a tempo e a fora de tempo. Assim foi na vida de Isaías, assim foi na vida de Paulo, assim foi na vida de Jesus, assim foi na vida dos irmãos em Atos, assim foi no tempo da reforma, assim é em nosso tempo. Que Deus nos abençoe. Amém, Vinícius. Louvamos a Deus pela sua vida, Amém. pela sua palavra nessa manhã. Amém. E missões começa exatamente, né, quando nosso coração de fato está inteiramente entregue, consagrado ao Senhor, né? A gente oferecer alguma coisa que nós não temos experimentado na nossa própria vida, né? Fomos chamados para ser testemunha de Jesus, né? Exatamente. Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a Elizabeth, abençoe a Estherzinha, esteja Amém. vindo também, guardando vocês aí nesse tempo tão difícil para todo mundo, né? Dando a criatividade para levar adiante esse trabalho tão importante que é testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus. Ainda não ouviram falar dele, né? Sim. Vista você aí de poder, de graça, e Amém. guarde vocês também nesse tempo. Nós temos muito você ter tirado esse tempinho para estar com a gente. Amém. Tudo bom, Beth? Tudo bom? A Esther. Oi, pessoal! Oi, Esther. Tudo bem, Esther? Cuidado. Cuidado. Tudo bem com vocês? Bom, Elizabeth? Bom, Esther? Tudo bem? Então, tá bom. Então, a gente louva a Deus pela vida de vocês. Só deram um alô, só. Obrigado, pastor. Que Deus guarde vocês. Conte com a igreja de Carambeí como igreja parceira, igreja que tem orado pela vida de vocês, que tem ajudado vocês, e conte com essa parceria, tá bom? Amém. Muito obrigado pela fiel parceria da igreja conosco. Os irmãos têm segurado as cordas. Amém. Amém. Queria orar com você aí. Por favor. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós não conhecêssemos a Ti, ó Cristo Jesus, nós estaríamos perdidos, e nós te louvamos primeiramente porque o Senhor nos alcançou, e pelo Teu sangue, Jesus, nossos pecados são purificados, nós somos perdoados, e o Senhor nos envia o Teu Espírito Santo para nos capacitar, para sermos Tuas testemunhas entre as pessoas, entre os povos e nações. Te agradeço pela vida, ó Senhor, do Vinícius, pela vida da Elizabeth, da Esther, essa família missionária que o Senhor chamou e levantou para testemunhar de Cristo Jesus na África do Sul, e nós pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, e use a vida deles, ó Deus, para ser a luz do Senhor que brilhe graciosamente, para que aqueles que não te conhecem venham reconhecer que Jesus é o único Salvador. Guarde a vida do Vinícius, do Pai, da Elizabeth, da Esther, guarde eles de todo mal, ó Senhor, supra as suas necessidades e encoraja-os a cada dia, Pai, para cumprir o chamado do Senhor entre os povos e nações. E que o Senhor também possa despertar o teu povo, a tua igreja, para que nós sejamos fiéis a ti, Senhor, possamos ser testemunhas de Cristo Jesus, onde quer que o Senhor nos levar, onde o Senhor nos colocar,
e que nós sejamos uma igreja fiel para sempre orarmos e apoiarmos a tua obra missionária aqui na cidade de Carambeí, no nosso estado, no Brasil e em outros povos e nações. Ó Pai, abençoa o teu povo, Senhor, nos consagra para nós te servirmos, ó Deus, e sermos a luz do Senhor, que brilha no meio das trevas. Nós pedimos isso. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. 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 Então, que Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigado, viu, Vinícius, pela sua Obrigado, querido. prontidão, disposição. Aconteceu esse imprevisto aí da internet, mas Infelizmente. aqui no Brasil também. A internet não é boa, né? Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer tanto ao Tiago, que é um amigo pessoal, ao conselho da igreja, aos demais irmãos. E nós não estamos sozinhos na África. A igreja Carambeí está diariamente conosco aqui. Isso muito nos fortalece. Obrigado por nos convidar para fazer parte desse mês e pregar a respeito de missões. E também agradecemos à igreja por fielmente caminhar conosco na jornada missionária. Que Deus abençoe a todos. Amém. Um grande abraço aí para Elizabeth, para Esther, e que Deus guarde vocês. Vai ser dado. Tá bom? Amém. Obrigadão. Deus abençoe vocês. Nós também agradecemos aí todos os irmãos que estiveram com a gente nessa live. Que Deus te abençoe também, guarde você, sua casa, sua família. E aqueles que puderem, lembrando, hoje à noite temos o nosso culto presencial. Aqueles que podem, que não fazem parte do grupo de risco, estão convidados às 19 horas. Então, um grande abraço aí, Vinícius. Abraço, pastor. A cada Amém, um dos irmãos. Fique na graça e na paz de Jesus. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.